Pode Pense, o podcast da Rock Pense. Esse é o segundo episódio desse nosso projeto Transmídia. O Pode Pense é um podcast onde a gente conversa de forma aprofundada nas questões que a Rock Pense aborda em toda a sua trajetória. Sendo um projeto transmídia, a gente fala sobre questões que nos atravessaram, principalmente durante o Estúdio Rock Pense, que é uma série musical documental que está no nosso canal no YouTube, com sessions ao vivo com bandas e artistas mulheres, e onde a gente também conversa sobre processos criativos. Dentro disso tem muito debate para a gente fazer, muita questão para a gente pensar junto aí, segundo a proposta da Rock Pense, né, que é construir uma cultura, uma produção cultural antissexista e registrar e também promover a produção musical e cultural da mulher nessa cultura, nessa música alternativa que a Rock Pense vem trabalhando. Para conhecer mais, se você ainda não conhece, dentro do canal Rock Pense no YouTube tem uma live onde a gente fala sobre toda essa trajetória, além dos 12 episódios da série do Estúdio Rock Pense. E agora no Pode Pense a gente vai discutir algumas dessas questões que acompanham a gente, né, nesse tempo todo de trajetória. E o tema de hoje é rock, apropriação e fronteiras musicais. Um papo que rolou muito no processo curatorial da terceira temporada do Estúdio Rock Pense, e a gente vai falar mais um pouquinho dessas transformações aqui que a gente fez. Para isso, a gente traz uma convidada que é a BA. Ela também participou com o seu grupo Dembaiá na terceira temporada, né, protagonizando um episódio. Ela é musicista, compositora, arranjadora e também diretora musical. Bem-vinda, Bea. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo carinho, pela lembrança. Tamo junto. Imagina, você participou de dos episódios, né, da terceira temporada, com o Dembaiá, né? E a gente abriu logo com a sua banda, que tem aí referências de música africana, né? A gente trouxe toda uma proposta nova para a terceira temporada, que a gente trabalhava muito fechada num gênero rock. E a gente quis abrir esses gêneros musicais, mas também dar um passo atrás, né? Discutir algo que a gente ainda não tinha discutido, que é a apropriação cultural no rock. Isso é uma história, né, que a gente pode falar um pouquinho aqui para quem ainda não conhece, mas para mim, particularmente, já trabalhando com a Rock Pense, né, nesse tempo todo, eu descobri aí uma figura que eu não conhecia e que me surpreendeu, me deixou muito, mas muito feliz em saber que tinha ali uma inventora, né, do rock, que era uma mulher negra, a Sista Rosetta. Então, quando eu soube disso, a minha alegria, né, de estar no rock and roll se multiplicou, né? E para você, como o rock and roll entrou na sua vida, e partindo também dessa questão, dessa história, né, que vem na raiz do rock, que é da apropriação cultural? Bom, então, eu acho legal porque já começou falando sobre a Sister, né, Rosetta, e ela tem tudo a ver com a história do rock, né? Entendendo, acho que tudo está muito interligado, né? Com a apropriação, com tudo isso, porque antes de falar do rock, tem o processo do blues, né? Que o blues ele nasce através do canto dos escravos, né? Na lavoura de algodão. E daí já tem esse movimento. E a Rosetta Sister Rosetta sempre, ela é a grande madrinha, a mãe do rock, né? Ela
nasceu lá, sei lá, 1915, e ela deu toda essa influência que o Chuck Berry tem, e que muito tempo depois vem Elvis Presley e populariza, entre aspas, o rock, e aí daí já começa essa parte da apropriação, né? E aí existem dois tipos de apropriações, já no início dessa história, porque vem essa apropriação branca, do homem branco, que centraliza e é concebida através da mídia da época como o pai do rock, sendo que já existia Chuck Berry, antes de Chuck Berry já existia a System Rosetta, e aí a gente vai para um outro lugar também, do lugar da mulher na música, né? Como em vários momentos musicais, diversas cantoras, diversas compositoras fizeram músicas que foram homens que assinaram, sabe, para poder fazer sucesso, para poder desenvolver, e daí já tem, já fica bem claro, né, claro como a água, essa questão da apropriação, né, que é uma apropriação no rock, que o rock embranqueceu muito, né, e ele faz parte de uma apropriação estrutural, que a gente pensa esse processo principalmente escravocrata, né, de europeus que escravizaram o povo africano e para formar colônias, toda essa história, ela reverbera em todas as ações sociais, em todo o movimento de cultura. E a grande questão é como isso perpetua, que às vezes passa de uma forma sutil, como a gente já começou introduzindo uma conversa, por exemplo, de falar dessa figura que é a Rosetta, pô, ela tá muito tempo, ela é a mãe do rock, saca? Se alguém é mãe, pai do rock, é essa mulher é a mãe do rock. E a gente foi conhecer nessa geração, uma grande maioria, né? Eu já conhecia porque eu comecei no rock, né? Eu comecei com esse movimento de tocar guitarra antes de conhecer o baixo, e ela é uma das minhas influências, juntamente com o Jimi Hendrix, que eu tive aula com um professor que ele falou assim, olha, eu não sei te explicar esse movimento do como é para você, enquanto mulher, escutar um monte de coisa por você ser mulher e tocar, e também não vou poder falar sobre o racismo porque é uma coisa que ele é branco, no caso, falou, mas eu queria te mostrar um som. E eu acho que isso vai ter um entendimento muito grande, assim. Aí ele me mostrou um vídeo do Jimi Hendrix. E ele falou assim, olha essa época. Nessa época, para um cara preto com uma guitarra ter voz, ele tinha que tocar com os dentes, saca? Então, você precisa... ao mesmo tempo, ele falou como, assim, você precisa tocar com os dentes, sabe? Você precisa tocar sua guitarra de costas para as pessoas entenderem o seu processo. E ele quis dizer com isso que, assim, numa caminhada enquanto mulher preta, pegar numa guitarra para poder ter um respeito, você precisa tocar 3 vezes mais do que os caras, para você poder ser respeitada dentro de um espaço, né, dentro de um lugar que é musicista, sabe? Então, já aí, a gente já consegue entender esse movimento da apropriação. Não sei se fui objetiva na resposta. Não, sim, é um processo histórico, né, em que, assim, eu particularmente, né, eu imaginava, né, veio o Elvis, mas o rock vem do blues, então foi uma apropriação, né? Só que todo o rolê da parada é muito complexo e muito profundo, né? Assim, para hoje em dia, eu meio que penso assim, e aí, depois que eu fui também topar com as questões da criação da indústria cultural, né? E, assim, os Estados Unidos, que é aquele conceito teenager e tal, e formando tipo um mercado, né? E o rock and roll era um produto, ele se transformando ali. Eu fiquei pensando o seguinte, que
nesse processo de apropriação, o que foi criado dentro do rock, independente da essência dele, para vender, foi aquele rótulo do rebelde sem causa, né? Aquele cara branco de jaqueta, né? De aquele gel no cabelo, que ficava arranjando confusão e expressando alguma insatisfação com o mundo, né? Mas meio que já diz, né? O sem causa. Só que assim, tudo que eu vivi de rock, conhecendo rock na Baixada Fluminense, numa periferia underground, eu sozinha de menina, sabe? Que as outras meninas que tinham, e eu também, né, eram consideradas ainda, isso em 98, sabe? Eram as grupos, né? Ah, porque mulher não gosta de música, né? Gosta de música e tal. Em todo aquele ambiente, eu via, hoje eu penso do rebelde sem causa e o rock and roll como um lugar de revolta. Que a revolta, aí sim, eu acho que eu conheci nesse rock que eu conheci na Baixada Fluminense, que é de um rock que é marginalizado por um fundamentalismo, né? Um rock muito masculinizado que só os homens tocam, só os homens sabem, só os homens falam. E aí uma revolta das Riot e a proposta do punk rock, né? E aí mais tarde, no Rock Pense mesmo, eu conheci um Riot, né? Uma Riot Girl como a Tati Góes, por exemplo, que é uma mulher negra da periferia de São Paulo, lá da Brasilândia, que tem tudo a ver com a Baixada Fluminense, né? Eu passei a achar que punk mesmo era abrir roda feminista nessas terras aqui em que de coronel, sabe? Então, eu acho que passei a ver o rock, a elaborar essa diferença, né? Do rebelde sem causa e o revoltado, que tem a tem todos os motivos do mundo para se revoltar com o sistema capitalista, né? Que aí são as mulheres, os negros, os pobres, o LGBT, porque o rock, cara, no meu tempo mais nova, hoje até menos, mas era muito LGBT-fóbico, sabe? A galera detestava sapatão, porque ia roubar a namorada deles, sabe? E, e aí é homofóbico pra caramba e tal. Só que o rock que eu conheci meio que era outro, né? E aí eu acho que esse rebelde sem causa, nesse rótulo branco, né? De homem branco e sem causa, eu acho que foi vender. E aí o revoltado ficou para underground, né? E eu acho que mulheres, então, nessa posição de fazer música, como você, né? Como protagonista, menos ainda. Isso, então, é uma coisa que só foi discutida agora, né? Eu imagino como é que. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi, assim, seu contato com o rock e o fato de não se ver, né? Porque eu, por exemplo, eu tinha uma banda na minha época de 98 que eu conseguia me ver, que era o El Seven. Eu adorava a Donita Parks, assim. Eu até hoje eu meio que faço umas fotos imitando ela com o braço cruzado e tal. Eu tinha aquilo para me inspirar, sabe? Mesmo no meio tosco, assim, machista. E como é que foi o seu contato, assim? Então, é porque são muitas informações, né? Tem a questão do que é o movimento, do que é um movimento, e como ele vai se disseminando por questões sociais, que aí tem essa masculinidade frágil dentro desse sistema patriarcal que deturpa o fundamento do rolê, do processo, sabe? Então, assim, voltando, que é uma coisa que eu acho importante pontuar, antes de falar do rock, falar do blues, porque esse fundamento do canto, né, das mulheres e dos homens negros que foram escravizados nas lavouras de algodão, e o blues que vem de falar, contar as suas tristezas, o que te angustia, botar para fora, se expressar,
Então a gente já vê que essa influência, que mais para frente vai nascer um rock, a gente já entende que o fundamento é outra coisa, é sobre aquilo que está dentro de você que você precisa falar, é sobre um sistema, é sobre romper um sistema, né? Então o rock ele é romper o sistema, não é esses rebeldes sem calça tem um livro que Fala Rock, que é muito engraçado, que são vários homens, né? Majoritariamente, são várias falas de vários cantores, músicos, enfim, artistas do mundo do rock, que falam frases emblemáticas sobre a construção do que é o rock, né? Tipo, um dicionário, um deles é "Salve rock, lave suas cuecas", sabe? Tipo, que é uma crítica sobre esses rebeldes sem calça, que eu falo sem calça porque é sem calça, porque não tem cabimento, não tem causa certa para esse tipo de atitude. A atitude rock é sobre sistema, e é sobre um sistema que é machista, que é homofóbico, que é escravocrata, e que é tudo isso aí que a gente está vivendo, inclusive nessa nova era que estamos, dentro de um contexto de pandemia, entendeu? A gente ainda tem essas questões que conseguem destruir uma população, um desgoverno, e tudo isso, né, para poder falar que o rock é atitude, é movimento. Então, quando eu comecei a entender o rock, foi até meu avô que me apresentou. Acho que a primeira banda que ele me apresentou foi The Police, foi uma coisa assim. Ele me apresentou Beatles até depois, ele era fã de Beatles e eu já detestava Beatles. E aí era uma confusão, mas meu avô foi assim, um cara que me apresentou muitos grupos, me trouxe muita cultura musical, que ele me apresentava do rock ao jazz, e isso foi muito importante para mim. Acho que o que me chamou a atenção pro rock, foi a escolha de querer tocar guitarra, mas é pulsar um movimento, não é sobre a virtuosidade estar em poucos acordes e expressão. E aí, assim, rebelde eu já era, né? Continuo sendo, mas muito mais sobre esse sistema que mata, que oprime a todo instante. Então, acho que o meu lugar em pensar rock, em ver rock, nessa construção, muito mais ligada a isso. Então, eu fui sempre buscando, assim, meus primeiros grupos, já tinha essa coisa assim, que eu tinha 14 anos, assim, quando foi receber um cachê assim com banda, foi 14 anos. Então, sempre tocava com pessoas mais velhas, né? E tinha uma banda muito interessante que eu tocava, que era Casa de Versos, que o Cadê, que era o compositor, né, que escreveu, ele me mostrava muitos livros sobre Jim Morrison, Rimbaud. Eu achava interessante que ele tinha uma visão assim ele era meio da anarquia, assim, de um sistema. E aí eu acho que eu fui entendendo isso melhor quando eu conheci também um movimento, que é minha família, a parte de mãe, de Magé, e eu morei um tempo em Magé. E aí que é essa diferença, essa questão da baixada. Pois é, porque aí a gente já entra no lugar do que é esse rock no Brasil, porque é muito importante a gente pensar como é esse movimento, e aí sai de um lugar da estrutura musical, é a estrutura do movimento e o quanto aquele movimento, como ele atinge aquela sociedade, como ele adentra dentro daquelas outras culturas, como ele forma uma outra cultura dentro da cultura, sabe? Então, por exemplo, lá tinha um festival em Magé, Pedrock Rock. E ali também tinha essa questão, assim, poucas mulheres, mas o grande desafio era juntar a galera para tocar e entender esse movimento. Dali eu conheci alguns amigos que, eu lembro que na época a gente chegou a tocar junto, fazer banda e tal. E aos poucos eu fui buscando uma questão de essência que que é ritmicamente, musicalmente, a construção tem um CD do Baco Estilo Blues que ele fala sobre o blues, né? E ele fala que tudo é blues, né? Que Exu é blues, que o jazz é blues, porque que rock é blues. E eu acho que a gente conseguir identificar, acho que o grande barato da parada é a gente conseguir entender o que é essa essência. Então, acho que no rock,
que esse tempo que eu fiquei bem mais rock and roll, assim, literalmente, foi muito para buscar essa minha essência inconsciente de que tinha muitas coisas erradas quando eu tocava nos rolês, que eu não conseguia entender quando eu tocava num grupo, ninguém se dirigia para falar comigo, os técnicos não se dirigiam comigo para saber, sabe? Era sempre com os meninos, e eu, de uma forma inconsciente, fazia os arranjos. Eu não sabia o que era uma direção musical, mas era o que eu fazia. Na maioria dos grupos, eu ficava sempre nessa função de fazer os arranjos, de direcionar ali musicalmente, e mesmo assim não tinha um retorno, sabe? E isso foi por um longo tempo. Acho que é bem recente que eu consegui entender e desvincular todas essas questões, né? Que é estrutural. Então, eu ainda considero que eu ainda faço esse movimento rock, esse movimento blues, na verdade. Acho que, para mim, esse movimento das coisas até que eu falo dentro das músicas tem mais a ver com o blues, da coisa dessa solidão, desse não lugar que você fica, e esse não lugar é um lugar que é o que te impulsiona para você, inclusive, fazer um rock and roll, ser um rock pense, entendeu? Essa coisa do rock pense, essa sacada desse nome é muito bom, porque é você pensar sobre o rock, pensar sobre esse movimento. E eu acho que o que me impulsiona é estar no não lugar que é um lugar, saca? Que foi o que me fez, inclusive, quando eu conheci, por exemplo, Dembaiá, que é um grupo de 5 mulheres pretas que pesquisam a música afrodiaspórica e busca toda essa pesquisa ali, Grande Guiné, que é mais ligada à África do Oeste, para a gente fazer um som, para a gente entender a nossa subjetividade enquanto mulher preta, esse lugar que vai para além de um campo musical, sobre todas as expressões artísticas que caem na música, porque a música ela é vibração e ela vai pulsar, o silêncio é música, e tudo isso vira imagem, vira cena, vira um audiovisual. E essa identificação veio por esses lugares incomuns, entendeu? Sobre esses não lugares que se encontra dentro de uma questão social, de um desmovimento social, entendeu? De estar ali enquanto mulher preta, fazer música, sabe? Fazer arte, viver, sabe? Eu queria muito poder falar mais sobre alegrias, acho que é importante falar sobre alegrias, mas é impressionante como a dor, nesses aspectos, a gente ainda tem a necessidade de falar sobre aquilo que nos fere, porque continua ferindo, porque as pessoas continuam morrendo, sabe? E acho que está por aí esse lugar, assim, do movimento de uma forma mais expansiva, entende? E é daí que surgiu a Blues Woman, porque quando eu vi a imagem, né? Assim, quando você divulgou com a imagem escrita e tal, e aquela foto linda. Quando eu bati o olho em tudo, né, que veio a mim, foi justamente isso. Assista Rosetta hoje, o Jimi Hendrix, né? Que o Jimi Hendrix eu acho muito interessante, assim, porque ele converte as pessoas, né, para a música, a guitarra dele. Quem se apaixona por Jimi Hendrix nunca mais sai, né? E quando você colocou ali, queria que você explicasse para gente o que é a Blues Woman. A Dembaiá também é blues? Eu acho que Dembaiá também Dembaiá também tem várias blues women, as 5. Eu vejo dessa forma. Acho que blues woman veio dentro desse processo. Eu acho que eu não me denominava muito assim, porque eu sempre fiquei maturando as coisas, né? Eu acho que foi nesses últimos tempos que eu comecei a expor mais as minhas subjetividades, né? Eu aprendi a fazer muito, por sempre trabalhar com grupo, com coletivo, a gente que é o lugar onde mais a gente é acolhido, né? E aí eu estou falando de movimento mesmo, assim. Ultimamente eu tenho apresentado mais coisas individuais, mas sempre formado por um coletivo. Acho que a minha formação de existência é formada por um povo. Isso é uma coisa importante, assim. E aí eu comecei
a divulgar mais esse movimento Blues Woman, que é essa questão, que não é só o lugar da solidão, solitude, né? É essa expressão de tudo isso que eu falei anteriormente. Blues Woman entra nesse lugar, é esse movimento, essa atitude, é um lugar cósmico, sabe? É uma cosmovisão, para mim, de, 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 de ligação à sua forma de tocar, sabe? Teve um amigo meu, fui fazer um trabalho, que uma vez perguntou assim, pô, mas essa forma que você toca aí, que eu gravei um violão, que foi meu primeiro violão, que ele foi quebrando, né? Ao longo do tempo ele é todo rataria, assim, bem rataria mesmo, assim, palitinho de fósforo, que são, são os trastes que eu fui modificando com o dinheiro que eu tinha. Aí ele sobrou 3 cordas nele. Eu fiz uma outra afinação e eu toco ele. Eu não sou muito fã de desperdiçar instrumento, não. Ele se ressignificou e eu gravo algumas coisas com ele que fica legal. E aí eu fiz um ritmo ali, né, uma coisa de pesquisa mesmo. E aí esse meu amigo perguntou assim, pô, mas que estilo é esse que você toca? Parece blues, é uma coisa diferente e tal. E eu também não sei o que é esse estilo, às vezes um jeito, a linguagem, né, de tocar. Às vezes a gente não. E aí eu falo que isso é blues woman, que isso é um sentir. E aí disso acabou ficando essa, essa expressão. E aí, ultimamente, eu tenho cada vez mais maturando e eu vejo mais como um movimento, porque quando você começa a maturar uma coisa, você começa a ver à sua volta essa palavra se ressignificando, estando em várias mulheres. Eu acho que é um movimento feminino preto, na minha, como eu vejo o que é ser uma blues woman, né? É por aí, é sobre como essa trajetória artística enquanto mulher preta, como é a sua busca. E o Blues Woman tem a ver com a minha busca sobre coisas inconscientes, técnicas inconscientes que eu comecei a desenvolver. Isso tem a ver de tocar na rua e volta para esse lugar coletivo. E às vezes a gente não sabe, mas a gente segue isso, a gente continua seguindo. E depois a gente começa a descobrir vários ritmos diferentes. Eu lembro que começaram a me apresentar, teve um amigo meu percussionista, o JJ, que ele começou a me apresentar algumas músicas de Cabo Verde. E eu vi que tinha algumas coisas similares ali, de linguagem. A Sabrina Chaves, né, que foi a fundadora ali do Dembaiá, quando ela me viu tocando guitarra, e ela falou assim, nossa, isso é África do Oeste. Aí eu falei, é mesmo? Pô, Aí ela começou a me mostrar um monte de coisa. Tinha algumas coisas que eu conhecia, outras, mas não sabia quem era. Eu comecei a entrar dentro dessa onda. E aí você vai percebendo que tem uma coisa da ancestralidade do movimento, sabe? De fazer. Eu acredito muito nessa coisa da missão. Todo mundo aqui na Terra tem uma missão. E eu acredito que todo mundo aqui na Terra está aqui para melhorar e mudar seus desvios de caráter, que vai ser executada através da sua missão. E a missão ela vai ter ancestralidade, eu não tenho como não falar sobre ancestralidade, que é essa ligação consanguínea que te pulsa, é vibração. Então, como eu acredito na música, como a minha força de existência, né? Acho que se não existisse a música, eu não sei se eu estaria aqui, inclusive, porque eu acredito muito nessas coisas de missão. E aí a música vai te levando para ancestralidade. Acho que foi através da música que eu conheci, por exemplo, o candomblé. Tem tudo a ver, sabe? Eu acho que isso tudo faz parte também desse movimento do Blues Woman, sabe? É isso. Acho que eu consegui expressar o que eu queria dizer. Sim, eu fiquei até pensando aqui, pô, porque tem uma discussão que é eterna, né, que eu acho que tem muito a ver com a indústria, na verdade, daquele papo, né, velho já, de o rock morreu, enfim, o rock não é mais do mesmo, não sei o quê. E eu acho engraçado que eu, estando trabalhando com mulheres, assim, e com rock pensei desde 2011, eu acho o contrário, sabe? Eu não tenho esse sentimento assim. É claro, não no mercado, mas as coisas que eu vejo acontecer são muito
de desconstrução do que estava. Não tinha coerência com essa revolta, né, e tal. Mas aí eu acho que é porque eu justamente estou trabalhando com mulheres, né? E aí você falando isso, talvez eu fico pensando assim, que o errado não é que o rock, né, não está como ritmo hegemônico no mundo, mas como ele foi por décadas. Eu acho que o problema é, por exemplo, aqui na Baixada, a gente descobriu, de um tempo para cá, uma massa de roqueiro bolsonarista, sabe? Conservador. E isso é uma coisa chocante, eu acho que isso é o mais grave de tudo, assim. Esses caras tirarem completamente o sentido, o significado de tudo isso que você falou. Aí eu fico pensando, eu acho que são as mulheres que estão carregando a atitude rock and roll, né, para a música. Eu acho assim, se o rock que você quebra uma guitarra no palco, esse rock machista, sabe? Esses movimentos, que tem vários vídeos assim, que são chocantes, de gente fazendo esse tipo de loucura, de skinhead, porque eu acho que esses bolsonaristas seguem muito essa visão nazista que tinha, por exemplo, os skinheads, da galera que raspava, os homens raspavam todo, ficavam carecas, todos brancos, narcisistas e que brigava, que metia porrada em todo mundo. Esse rock, esse movimento que suja o rock, eu quero mais que ele morra mesmo. Eu falo essa questão de quebrar guitarra no sentido assim, é porque, não sei, é porque eu não sou rica, né? Eu sou pobre. Então, para mim, imagina, quebrar uma guitarra Fender, por exemplo, para mim iria doer muito, até porque eu nem tenho ela, que é muito caro. Então, assim, esses tipos de movimento, não sou, assim, não tô querendo colocar assim, que eu sou contra quebrar, porra, mas assim, dá para uma pessoa, enfim. Eu acho que esse movimento, eu quero mais que morra. Eu acho que quando a galera fala que o rock acabou, é porque, que tem a difusão dos gêneros, né? As coisas se misturam. Eu acho que, por exemplo, se a gente falar Brasil, tem uma galera que faz rock e tal, mas eu acho que tem rock, tem o fala rock, esse falar do rock, ele está em vários movimentos aí. Eu acho que as pessoas precisam abrir todos os seus olhos, todas as suas bocas, todos os seus sentidos para poder para entender artisticamente o que está acontecendo. Eu acho que nesse momento o sucateamento da cultura, acho que não é nem a disseminação, mas assim essas diversas apropriações, marginalização de uma cultura. Quando você falou, por exemplo, Baixada, essa mesma colocação do rock que aconteceu na Baixada dos eventos, porque tinham muito mais eventos realmente, mas, por exemplo, sempre foi marginalizado porque são lugares que tá a galera pobre, majoritariamente preta, e tudo que vai para lá vai ser marginalizado, entendeu? Que é a cultura do bate-bola, que foi super marginalizado, e aí, para mim, eu vejo tanto rock and roll em sair de bate-bola. Eu saí de bate-bola algumas vezes. Então, assim, como é rock and roll essa parada? O movimento de soltar pipa. Pipa é sensacional. Aqui, eu moro em São Cristóvão e aqui tem, todo domingo, tudo para porque as pipas estão voando. E, para mim, eu tenho uma super alusão da pipa, que é a mãe dessas crianças deixam essas crianças brincarem de pipa e essas crianças levam a mensagem. Eu vejo a pipa como asas, sabe? Que está em um lugar muito, muito seletivo, social. Essas pipas, elas não estão voando na Zona Sul. Essas pipas estão voando dentro das favelas, sabe? Dentro das periferias. E elas, o mensageiro está captando a mensagem dessas crianças, porque elas pedem ajuda. Porque o momento que elas estão ali voando é o momento que elas não estão encontrando a cola. É o momento que não tem escola, entendeu? E elas não estão trabalhando, mas elas estão ali voando com pensamento, estão desejando outras coisas, né? Estão sorrindo. Então, por exemplo, todos esses movimentos que vêm desse lugar seletivo, específico, que aí que tem a ver com essa estrutura escravocrata toda, né? É marginalizado. Isso é foda, isso é foda.
E por isso que uma grande galera não vê o rock e não vê vários outros gêneros, porque elas não estão nesses lugares. Porque a pipa não voa na Zona Sul, a pipa voa na favela. O pedido de esperança vem de lá, tá ligado? Então, eu acho que é por isso que a galera não vê o rock. Tá com essas mulheres, estão com essas mães são blueswoman, porra. Como é que foi para você a experiência de estar abrindo essa temporada do Rock Pace, né? Porque a gente veio aí com muito um gênero rock and roll até então, né? E nessa temporada e muito impactada com vocês e também com as outras de outros gêneros e tal, a gente resolveu dissolver, né, essas fronteiras, assim, que o mercado já está dissolvendo, mas atravessar essa fronteira de gêneros musicais porque as mulheres estão fazendo coisas revolucionárias, né? Queria saber para você como é que foi participar da temporada com uma equipe de mulheres e com rock and roll no meio, né? Cara, eu achei muito foda. Não tem outra palavra. Eu não sei nem se eu podia estar falando esse palavrão todo. Mas eu não sou obrigada. Quando eu vejo, já falei, é mais forte que eu. Não, mas tranquilo. Mas achei muito foda esse lugar de encontrar só mulheres. Isso já foi o primeiro impacto. É, da técnica, produção, curadoria, a parte técnica é um outro lugar. Então, tem um lugar de pensar na gente, em pensar na nossa subjetividade, que é um espaço que chega, dá até um estranhamento, porque, ué, não tem ninguém aqui querendo dar aula pra gente do que a gente quer, só tá aceitando. Nossa, como assim? É sério, eu acabei de pedir um reverb e rolou o reverb sem um debate? Como assim? Não tinha um técnico para falar uma forma melhor para você tocar a sua guitarra, né? Isso é muito incrível. Mas foi muito estranho. Porque, tipo, é isso mesmo? É, tipo, livre mesmo? Tipo, maneiro, né? Pô, tô sentindo aqui então, é uma sintonia muito doida. Ali criando, porque você tá tocando e você se permite, inclusive, a sair do roteiro porque ninguém é obrigado. É outra energia. Então, por exemplo, lá dentro do estúdio, foi, foi muito incrível. Porque, tipo, pô, grupo do meu coração, Dembaiá. Pô, quem não conhece, inclusive, tem que dar lá uma pesquisada, tem no YouTube, tem lá, Rock Pace, bota lá, Dembaiá. Pô, a parada tá editada bem pra caramba, tá bonitinho, tá? Todo mundo vai entender esse rolê que eu tô falando. Então a gente foi, pum, vamos aqui trocar uma ideia, vamos tocar, e a gente vai no nosso clima, na nossa vibe, e daqui a pouco a gente começou a tocar uma parada, e eu não sei, aí a gente, se olhando ali, a gente já criou uma outra parada. A gente começou a criar e fazer várias ondas ali, de uma música que a gente ensaia de uma forma X, a gente ali, com tanta abertura, que tem a palavra-chave é acolhimento. O acolhimento reverbera outra energia, porque não fica aquela energia tensa de entrevista, porque geralmente, por exemplo, essas coisas assim de ensaiar com a equipe técnica masculina, majoritariamente não, masculina, que é esse rolê de você pedir uma coisa e aí já vem alguém, o cara já vai dizer que você não está tocando do jeito. Pra você ter uma noção, eu lembro que teve uma peça que eu fui fazer, direção musical, e eu dividia com eu divido com um grande amigo meu, e a gente divide essa direção musical. Cheguei mais cedo, porque ele falou, ó, tô atrasada, vou chegar depois para poder fazer um outro, que eu vou ter outro trabalho. Aí eu fui. Pô, o técnico, ele cismou que eu tocava igual uma menininha. Então ele falava para mim, toca igual, pô, você tá tocando igual uma menininha, sabe? Toca direito. E você fica desconcertado, sabe? E aí você entrar num lugar onde só tem mulheres, ninguém tá discutindo ali, você não precisa entrar num lugar de intelectualidade musical para demonstrar que você, sabe, tem que ficar dando carteirada. É outro fluxo, você cria de boa, com tranquilidade. E eu acho que isso fez toda a diferença, assim. Porque eu tenho certeza, para mim, eu vou ter sempre um lugar carinhoso quando eu lembro dessa entrevista, quando eu lembro desse rolê, como foi. Porque foi nesse sentido. Como as coisas também marcam na nossa trajetória, porque a gente fica marcada as coisas, né? Então,
Quando eu vou pensar no hot pants, e eu imagino que para as meninas também, óbvio que cada uma dentro da sua sensação e das suas palavras, né, vão dizer de forma diferente, mas dá uma sensação boa. É um rolê que a gente olha com carinho porque houve o carinho, sabe? Houve um lugar assim, ó, é tudo de vocês. E que eu acho que é um lugar que é muito feminino, que é uma das coisas que a gente precisa desconstruir em termos de conceitos sociais que o patriarcado gosta de colocar uma fama de mulheres que competem, né? Porque, na real, quem compete são os homens. Eles gostam de competir. Isso em qualquer raça, se você for observar, só botar lá para quem gosta de assistir TV, negócio de Discovery Channel, esses negócios, aparece logo lá. Você vai ver uma raça lá, um leão, ele duela com outro leão, porque qual leão ganhar, que a leoa vai. Essas bagulho de competição, tu não vê na maioria de qualquer outro animal que não seja raça humana, que fica a mulher brigando, as fêmeas brigando por causa de homem. Isso é um bagulho machista que para eles é muito conveniente a gente acreditar nessas paradas para a gente não saber a força que a gente tem. Porque acho que a palavra que define muito mais a essência feminina é muito mais generosidade, é afeto, porque dentro dessa palavra afeto tem muita gente, tem o feto, tem feto, que é o negócio do fundamento da existência. Aí depois tem a fé, entendeu? E você só vai ter fé na vida se você tiver afeto. Então essa palavra, ela define muito a mulher. É uma palavra que tem muito mais a ver com a gente do que competição, porque tudo isso entra, né? Tudo isso entra. Então, quando a gente chegou lá com a generosidade de vocês, com a tranquilidade, com o afeto, a lembrança vai ser generosa. E lembrança é processo criativo. Processo criativo é música, é audiovisual, tudo isso. Então, acho que é isso. Mas eu acho que o processo criativo, justamente, se você está num ambiente que te oprime, que te reprime, que te bota para baixo, que te silencia, que te negativa, assim, que não valida o seu conhecimento, logo a sua produção não vai ser a melhor, né? E eu acho que esse encontro, assim, porque eu falei do técnico aqui, que é uma coisa que eu que sou produtora, eu passo por isso, você que é musicista passa. Toda mulher tem essa história com técnico de som, né? Aí tem lá suas questões. Se a gente está num lugar que não tem, eu acho que é lógico que o nosso trabalho saia melhor e a gente se sinta melhor fazendo, né? Porque o que afasta muitas mulheres é justamente esse ambiente que toda hora você tem que estar provando que você sabe. E assim, isso uma hora faz você duvidar se você sabe mesmo, ou você vai para outro lugar que aquele lugar ali você não aguenta mais, né? Então, quando você encontra um lugar em que as suas questões são consideradas importantes, e para além da questão moral, né? Que é claro que é ruim um cara subjugar o conhecimento e a técnica de uma mulher. Isso moralmente falando. Só que estruturalmente falando, isso faz com que esses ambientes e principalmente o estúdio, que tem ali a captação, né? Enfim, toda aquela técnica rondando a música, sejam espaços masculinos, que só tem homens e modos de fazer masculino, né? E aí o que vocês trazem e tal, e nessa experiência que a gente quis investigar assim, como seria um modo de fazer feminino, sem essas interferências, né? Porque é uma outra construção. É justamente sobre produção, não sei, porque nesse negócio de banda a gente tem que aprender a fazer um pouquinho de tudo, né? Na vida a gente tem que saber produzir, aprender a produzir um pouquinho aqui, criar um pouquinho ali, negociar se tiver que negociar. E aí eu percebo, por exemplo, produzir algo, né, tem muito a ver com acolhimento. Tem muito a ver com acolhimento. Para além, tem a parte da produção de estratégia e tal, mas assim, nessa parte de chegar no estúdio, da recepção, é acolhimento total. E essa coisa do estúdio que você estava falando, sobre esse estúdio que é majoritariamente masculino, e aí fazer um movimento, né?
com o nome, né, do emblemático rock, para pensar nessa ação motora, né, mulheres que pensam e que têm movimento rock and roll para ficar dentro de um estúdio e, para além de uma entrevista, de uma conversa, de um diálogo, ter a sua subjetividade, a sua expressão respeitada e colocada ali da forma mais honesta, porque isso é uma coisa muito legal também pensar. Que eu tenho muita essa influência ultimamente do palhaço, né? O palhaço ele trabalha com honestidade, entendeu? E é muito legal a gente pensar nessa arte, aí levar para um lugar. Quando a gente começa a entender esse movimento da palhaçaria, e isso eu fui conhecendo, inclusive, através de duas palhaças, né? Que é a Camila Barra e a Natália Cantarino. E elas são rock and roll total, inclusive, nas cenas, nas falas. Pô, trabalhos que a gente tem feito juntas, assim, essa coisa ressignificou muito, assim, trabalhar com honestidade. E aí a gente pensa nessa coisa do afeto, essa questão do estúdio masculino me remeteu muito ao museu de arte, porque a gente pensa nessa exposição feminina. O museu de arte, por exemplo, você vê dentro de uma exposição, por exemplo, essas, né, que surrealistas, não sei o quê, tem corpos femininos ali expostos o tempo todo, mas não tem mulheres que estão expondo na exposição. Esses mesmos são questionamentos porque entra dentro de um lugar artístico para a gente começar a refletir sobre esse que é um corpo assim, os homens, assim, eu lembro de um outro técnico, situação de outro técnico que é o meio que eu estou querendo dizer com isso, porque me remeteu a esse lugar. Eu lembro que eu fui gravar uma parada com a Ana Magalhães e com outro amigo que ia chegar depois, enfim. E eu fui gravando violão, fui gravando um monte de instrumento, Ana também gravando várias percussões e tal. E aí depois eu fui cantar uma parte que eu cantaria, uma parte de uma versão que a gente estava fazendo de uma música. O rapaz, a primeira coisa que ele foi falar, nossa, como você canta bem, você devia investir mais nisso. Por quê? Porque aí entrou num lugar que, tipo assim, não é... Esquece, como eu já ouvi isso, esquece, não é um instrumento. É muito poder pra você, sacou? Bagulho é... Mulher canta, pô. E aí, sabe, precisa desconstruir esse lugar, entendeu? Isso é foda. É o lugar da exposição. Eu fiz esse link porque tem o mesmo link dessa coisa da exposição, de como você quer que aquela mulher esteja exposta, entendeu? Ela tem que estar ali como que não é o cantor às vezes é visto muito ou a cantora como o líder, mas não é. Quando é uma mulher que está cantando, ela é a cantora e geralmente tem que ser um certo padrão, entendeu? Que vai cantar bonito para atrair os caras para ouvir a banda, não é nem a música, entendeu? Tem muito esse lugar dessa exposição, acho que é o universo que acabam colocando a mulher musicalmente, sabe? Na indústria da música. Num lugar sempre de exposição. E engraçado você falar isso que, assim, também no episódio, né, com a Navalha Carreira, né, nessa terceira temporada, ela falou com a gente que ela é uma mulher trans, né, e ela sempre estudou música, foi professora, foi musicista e tal. Só que, assim, depois que ela fez a transição, né, para o gênero que ela se identifica, e aí as pessoas começaram a perguntar para ela se ela, quando ela se apresentava, né, sou música e tal. Ah, mas você canta? Ela, não, nunca cantei, assim, e ela já tinha carreira, né, já era instrumentista, o instrumento é um poder, né, mas é mesmo, eu vou te falar que quando a gente viu você pegando a guitarra, assim, a gente, nossa, né, mas é nesse lugar de criadora, né? Que eu acho que a gente quer se ver. Até por isso que o ambiente fica propício. Porque é uma ajudando a outra a criar. E sem aquela hierarquia, né? Porque com respeito ao saber da outra, ao conhecimento, mas às vezes ali não está dando uma ajuda a outra e tudo bem, né? A música é assim, é o coletivo também, né? E tem muitos episódios em que a gente
vai discutir isso também, né, de alguma forma, com as musicistas, ou mesmo no episódio aqui no podcast, onde a gente tratou da síndrome da impostora, a exposição é algo assim muito particular para a mulher, porque parece que ela não está indo mostrar um trabalho, né? Parece que ela está indo para um tribunal ser julgada. Sim. Ou num lugar sempre ligado a essa questão estética, que entra num campo totalmente machista. E, assim, citei essa questão, assim, da visão, assim, da cantora numa relação, né, machista, como vem, né, quando é uma cantora, não vem como uma líder. E aí não respeita o lugar dessa líder, desse instrumento, porque quando é com a mulher, não vem a mulher tecnicamente cantora, porque existe uma técnica. É um instrumento de sopro, canto é instrumento de sopro. Tem todos os intervalos e mais. O canto, inclusive, você sabe várias escalas não temperadas, que vai além, por exemplo, de um dó para o ré, tem o dó sustenido, né? Ou um ré bemol. Mas, por exemplo, numa escala não temperada, existem várias notas do dó para o dó sustenido, entendeu? Que, por exemplo, no Oriente trabalha bastante isso. Mas a voz, ela tem essa capacidade de ir por vários caminhos que às vezes o instrumento também não tem. Então, assim, é um estudo profundo. E o que eu fico indignada também como é tirado esse lugar dessa cantora, porque vem nesse lugar dessa conexão da arte plástica, entendeu? Que é um corpo para ser exposto e não um corpo criador, entendeu? E isso é uma coisa que a gente precisa se conscientizar no sentido assim, mulheres trocar uma ideia, acho que a gente precisa dialogar entre a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa refletir sobre essas coisas, e eu acho que é um passo que precisa ser para ontem, para anteontem ser mudado, né? Essa forma de ver, porque quando é um cantor, ele é um músico, ele é cantor, ele é o líder, né? Quando é uma cantora, ela canta bem, né? E é bonita. E eu acho que é sair desse lugar, porque eu acho que é esse pensamento mesmo de pensar sobre criação. Enfim, são muitas demandas, né? Pois é, a gente está correndo atrás, né? A proposta da Rock Pace é essa, a gente ocupar esses espaços de criação mesmo, né? De liderança, assim, porque aí é o lugar da musicista, né? Da mulher música, o lugar da diretora do audiovisual, o lugar da produtora executiva, da diretora de criação, né? Esses espaços todos. E eu acho que no estúdio, né, a gente está aqui aprofundando isso, mas eu acho que é uma coisa que também quem for ainda não assistiu, for assistir depois o episódio com vocês, eu acho que vai ver tudo isso ali expressado naquela música, né? Ah, com certeza. Bea, a gente está chegando no fim já. Tu teria mil, né, questões aí, se a gente for conversar sobre isso para fazer milhões de podcasts. Quem quiser se aprofundar também pode assistir os episódios do Estúdio Rock Pace, que ali também tem conversa, né? E tem música junto. Queria super te agradecer por esse papo maravilhoso, que eu acho que tem que desdobrar e reverberar muito em outras mulheres. Ah, eu que agradeço. Acho que é legal a gente pensar, acho que estamos aí. Acho que é muito importante todo esse rolê que vocês estão fazendo, de movimento mesmo, de trazer essas mulheres para falar, para conversar, para poder desdobrar assuntos, né? Para a gente poder sempre também encontrar as nossas ali e conhecer, né? Fazer um núcleo, né? Acho que vai ser muito legal no momento que tiverem várias mulheres, a gente trocando várias ideias, tendo assembleias. Eu piro mesmo, que é uma coisa assim que eu gostaria muito, assim, várias minas assim, e a gente conversando, negociando como vai ser as nossas estratégias em comuns, assim, ó, ninguém vai fechar nenhum trabalho por menos de tanto, sabe? Porque aí não vai ter
não vai ter gracinha. Eles querem, entendeu? Vamos criando estratégia, acho que isso vai ser um boom. Eu acho que parte desses movimentos. A gente tem que formar rede, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa ouvir. Né? Então, eu agradeço muito. Obrigada por abrir esse espaço. Quem quiser também, seguir lá no negócio de rede social que tem. O meu Instagram é @BA, que é BEA, asas do pássaro, e eu tô lá e tô aqui, tamo junto. Valeu. Obrigada, Bea. Eu vou deixar também seus arrobas, né, do Dembaiá também, nas descrições dos episódios. A gente está chegando no fim e queria agradecer a você, Bea, novamente, e também quem ficou ouvindo a gente aqui até agora. Convidar, se você não tá ouvindo por outra plataforma, não tá no YouTube, visitar o canal Rock Pense. No YouTube também vou deixar o link aqui e assistir os episódios, são 12 do Estúdio Rock Pense, e também o episódio aí com a Demanhã para você completar esse papo. Obrigada, gente. Até a próxima. Uhul!